Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel Ribeiro, sou professora de língua portuguesa e sou professora de redação também. Hoje nós vamos estudar o quê? Revisão para vocês aí da PF, redação oficial, tá? Essa redação oficial você já deve saber que não tem nada a ver com aquela redação, né? Discursiva, a prova discursiva que você vai ter que fazer, a redação de texto dissertativo, que é escrever um texto. Não tem nada a ver com isso aqui, tá? Não tem nada a ver. Aqui, na redação oficial, você tem que marcar certo e errado lá dentro das questões. E lá na redação, você vai escrever um texto dissertativo de até 30 linhas, de tema escolhido pela banca. Não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é um manual, tá? Um manual para você organizar lá, para você construir as comunicações oficiais. Você, como servidor público, se Deus quiser, futuro servidor público, você vai representar o seu órgão, né? Você vai representar o poder público, um órgão público. E aí vai haver lá comunicações entre um órgão e outro, dentro do mesmo órgão. Essas são as comunicações oficiais, né? A gente chama isso de comunicações. Existem vários tipos de expediente de comunicação. Pode ser um memorando, um aviso, até um e-mail mesmo, né? Então esse manual, ele vai fazer o quê? Vai dar instruções para você redigir essas comunicações oficiais, né? Então, o que é? Então, é bom você saber exatamente essa letra da lei, vamos dizer assim, porque muitas vezes aparece exatamente igual na prova, tá bom? Então, o que é a redação oficial? É a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Então, aqui são as instruções, a redação, esse manual de redação oficial, são as instruções para você redigir atos normativos e comunicações, para você como representante do poder público, tá bom? Então, vamos lá. Numa comunicação, a gente necessariamente tem que ter o quê? O emissor, o receptor, o assunto, não é? Basicamente. Então, sempre numa comunicação vai ter quem fala, quem escuta e a mensagem, o assunto, não é isso? Então, quem é o emissor? Necessariamente o órgão público. Não existe uma comunicação oficial tendo o emissor como uma empresa privada, por exemplo, tá? Então o emissor é o órgão público. Um receptor pode ser um órgão público ou um particular, um grupo de pessoas, tá bom? E o assunto, pode ser qualquer assunto? Claro que não, tem que ser relativo às atribuições do serviço público, né? Da administração pública. Prestem atenção no seguinte: o assunto aqui é relativo às atribuições do serviço público. Então, quando você usa um e-mail, por exemplo, né, lá do Departamento de Polícia Federal, para enviar para um amigo uma piada, um convite, uma foto, você está usando o poder público ali, né? Você como poder público, você está usando um tipo de comunicação oficial, que é o e-mail, para tratar de assunto particular. Se o assunto tratado necessariamente nos expedientes, nas comunicações, é de interesse público, né? É relativo às atribuições do serviço público, você pode fazer isso? Não, não pode, né? Beleza. Características, tem que ter isso aqui na ponta da língua? Tem que ter, porque sempre aparece uma questão disso aqui, sempre. Quais são as características da redação oficial, tá? Impessoalidade? Claro. Mais uma vez, qual é o assunto tratado ali? Relativo às atribuições do serviço público. Então, você não pode colocar, por exemplo, ali a sua opinião, o que você acha, porque isso não interessa, né, a administração pública. Isso não interessa, a sua opinião não interessa. Então, não pode ter ali juízo de valor. Cuidado que existe uma pegadinha quando se fala em pessoalidade, que muitas vezes a pessoa acha que impessoalidade é usar a primeira pessoa. Não necessariamente.
impessoalidade ali é você não usar a sua opinião, ou melhor, não empregar a sua opinião, não ali apresentar, emitir juízo de valor. É isso que é impessoalidade. Nós vamos ver daqui a pouco que um documento pode ter ali o verbo na primeira pessoa e ser impessoal, tá bom? Uso do padrão culto de linguagem, tá? Então, o que é o padrão culto de linguagem? É a norma culta, tudo bem? Você não pode usar ali jargão, você não pode usar ali gírias, você não pode usar regionalismo. O que é regionalismo? É a linguagem de determinada região. Tá? Então você não pode usar esses termos muito técnicos, né, de determinada profissão, né? Você deve evitar isso. Por quê? Porque todos devem entender. Todas as pessoas que lerem as comunicações oficiais, todas devem entender. Ele não pode ser específico para uma determinada área. Todo mundo deve entender. Por isso que tem que ser o uso do padrão culto, a variação da norma culta, porque aí, em tese, todo mundo conhece aquela variedade ali, a culta, tá? Clareza, é claro, né? Você evitar ambiguidades, mais uma vez. Por quê? Porque todo mundo tem que entender. Você não pode escrever de um jeito que uma outra pessoa não entenda, né? Ou que abra brechas para várias interpretações. Não pode. Clareza, concisão, né? Economia, linguística, formalidade e uniformidade. O que é formalidade? É ser formal. Ah, não entendi isso não, Raquel. É você usar adequadamente os pronomes de tratamento, os vocativos, você fechar adequadamente lá a comunicação com o seu superior, seja com a pessoa de mesma hierarquia, com outro órgão, não importa. Você ser formal, você empregar adequadamente o vocativo, empregar o pronome de tratamento adequado. Quando você fechar lá o texto, né, a comunicação, um abração, pode isso? Não, não pode. Então, formalidade. E a uniformidade, a gente vai ver que isso é de acordo com a diagramação, né? Existe uma diagramação. Existe, por exemplo, padrão ofício, documentos que seguem o padrão ofício, outros que não seguem. Então, você tem que ter... por que tem essa uniformidade? Para que todo mundo formate, faça a diagramação igual. Você faz de um jeito, o outro faz de outro jeito, o outro faz de outro jeito. Não. Então, existe aí uma uniformidade. Todo memorando tem que ser dessa forma. Um detalhe aqui importante que eu pulei, quando se fala em padrão culto, é usar a norma culta. Isso aqui sempre aparece. Não existe um padrão de linguagem. Não existe ali uma linguagem padronizada. Todo mundo que for escrever um ofício tem que escrever exatamente essas palavras aqui. Não existe isso. Não existe esse padrão de linguagem. Então, não confunda padrão de linguagem com padrão culto de linguagem, tá? Não confunda. Padrão culto é a norma culta, tá? Vamos lá. Outro assunto que sempre aparece, os pronomes de tratamento. Isso aqui sempre aparece, tá? Então, você vai dar uma olhada lá no manual, vai ler, vai baixar no planalto.gov, vai baixar e vai ler. Até um determinado, acho que até a página 27, se eu não me engano. Você vai ler. Pronome. Existem outros, tá? Então, mas os que mais aparecem nas provas, Vossa Excelência e Vossa Senhoria. Mas por isso que é bom você ler os outros. Vossa Magnificência, quando é que você emprega isso, tá? Então, é bom você saber, mas os que mais aparecem são esses aqui, tá bom? Outro detalhe, quando que eu emprego Vossa Excelência e quando eu emprego Vossa Senhoria? Vossa Excelência, a gente fala que a gente emprega para as altas autoridades, para os tops, tá? E para o restante, a gente emprega Vossa Senhoria. Para o restante, para o particular, a gente emprega Vossa Senhoria. Então, você vai ver que lá no manual existe uma lista lá enorme, Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, quem são essas altas autoridades, tá bom? Então,
Você tem que saber, porque isso aparece demais. Ah, se for endereçado a um juiz, qual é o pronome de tratamento que eu uso? Um detalhe muito importante. Os ocupantes de cargo eletivo, né, que são eleitos pelo povo, quem são? Presidente, vice, não é? Governador, deputado federal, deputado estadual, prefeito, vereador. Tudo bem? Acho que senador também. Então, todos os ocupantes de cargo eletivo são tratados como Vossa Excelência, exceto vereador. Vereador não entra aqui. Vereador é tratado como Vossa Senhoria, tá bom? Vossa Senhoria. E um outro detalhe, se o vereador, se ele for o presidente da Câmara dos Vereadores lá, né, municipal, aí sim ele é tratado como Vossa Excelência, se ele for o presidente da casa. Se ele não for, ele é tratado, se ele for só vereador, ele é tratado como Vossa Senhoria, tá? Então, cuidado com isso. Aí, a partir daí, do pronome de tratamento, você vai ver lá o emprego do vocativo, um depende do outro. Eu vou voltar aqui só para falar um detalhe importante. Quando você usa vossa e quando você usa sua excelência. Vossa é quando você está se dirigindo a ela. Sua é quando você está falando dela, tá bom? Emprego do vocativo. Isso aqui aparece pra caramba também, tá? Então, por que eu coloquei aqui o pronome de tratamento? Porque depende qual é o pronome de tratamento empregado para aquela pessoa, para aquela autoridade, qual é o pronome de tratamento empregado, a partir disso eu emprego o vocativo. Um tá ligado ao outro, tá? Então, vamos lá. Para as altas autoridades, eu uso Vossa Excelência, ok? Entendi, Raquel, você falou isso. Então, para essas pessoas, para essas autoridades, né, tratadas de Vossa Excelência, eu vou usar esse vocativo aqui. Senhor mais o cargo. Então, sei lá, é um senador. Senhor senador. Senhor deputado federal, tá bom? Senhor juiz. Senhor embaixador. Senhor mais o cargo, ok? Agora, cuidado com isso aqui. Chefe de poder. Se for chefe de poder, o que vai acontecer? Você vai empregar o excelentíssimo antes, seja do poder executivo, seja do poder legislativo, seja do poder judiciário, tá? Do STF, olha lá, Congresso e o presidente da República. Então, você vai empregar o excelentíssimo antes, só para esses três. Esse excelentíssimo só entra para esses três. Ó, senhor mais o cargo, tá aqui, igual, só que vem antecedido aqui de excelentíssimo, tá bom? Para os demais, para as outras autoridades, que não são as altas autoridades, para as demais autoridades, você trata como? Quando você trata como Vossa Senhoria, qual é o vocativo a ser empregado? Senhor mais o nome, tá? Senhor João das Couves, tudo bem? Então, Senhor Fulano, tá? Observação, importante. Fica dispensado o emprego do superlativo ilustríssimo para as autoridades que recebem tratamento, Vossa Senhoria, e para particulares. É suficiente o uso do pronome de tratamento senhor. Então, você não coloca aqui excelentíssimo, excelentíssimo só para chefe de poder. Ilustríssimo, você não usa isso, tá? Você não emprega isso, muito cuidado. Antes de entrar aqui, doutor, você pode usar doutor? Posso, mas você pode usar doutor de qualquer forma? Não. Quando que eu uso doutor? Doutor é título acadêmico. Tudo bem? Então, quando você usa doutor, quando ele for bacharel em direito, quando ele for bacharel em medicina ou tiver doutorado, tá? Nessa hipótese, você pode usar o doutor. Digníssimo, isso você não usa,
tudo bem? Digníssimo, ilustríssimo, não cabe aqui nas comunicações oficiais, tá? Outro detalhe, fecho, isso cai bastante em prova, aparece bastante nas questões de redação oficial. O fecho. Então, fecho. Para as autoridades, existem só dois tipos de fecho. Só existem dois. Respeitosamente e atenciosamente. Só. Então, qualquer fecho diferente que a banca puser está errado, tá? Cordialmente, não existe. Para padronizar, foram extintos todos e ficaram só esses dois. Respeitosamente e atenciosamente. Quando eu uso respeitosamente? Quando for uma autoridade de hierarquia o quê? Superior, inclusive o presidente da República, se for ao presidente da República. Então você vai usar aí respeitosamente. Beleza. Se for autoridade de mesmo nível hierárquico ou inferior, você usa atenciosamente. Tudo bem? Então, o fecho está relacionado à hierarquia, tá? A hierarquia do cargo, de quem ocupa, de quem está fazendo o remetente do destinatário, tá bom? Então, respeitosamente e atenciosamente, só existem esses dois. Identificação do signatário. O que é identificação do signatário? É exatamente isso aqui, tá? E o que é, prestem atenção que isso também já apareceu em prova, o que é o signatário? Quem é o signatário? É quem envia, quem expede a comunicação, não é quem recebe, é quem expede, tá? Excluídas as comunicações, isso é legal, assinadas pelo presidente da República. Todas as demais comunicações oficiais devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede. Então, quem é o signatário? É quem expede aquela comunicação. Abaixo do local de sua assinatura. Então, há o espaço para assinatura, vai colocar o nome e o cargo. Isso que é a identificação do signatário, de quem expediu o documento. Um detalhe, se for o presidente da República, basta o quê? Assinar, tá? Não precisa da identificação do signatário. Excluídas as comunicações assinadas pelo presidente. Então, o presidente não precisa fazer essa identificação aqui. A assinatura não pode ficar em folha isolada, tá bom? Não pode. Tá? Para evitar algum tipo de fraude. Se, por acaso, você escreveu o documento e aí não coube lá na folha assinatura, a identificação de signatário, pode ficar numa folha à parte? Não. No mínimo, o último parágrafo lá tem que ir para o outro parágrafo do texto, tem que ir para outra folha, tá bom? Padrão ofício. O que é isso? Tá, isso aqui é um padrão, 3 documentos seguem essa diagramação, é uma formatação do documento, é uma diagramação única. Essa diagramação serve para o aviso, para o memorando e para o ofício, para esses 3 expedientes, ok? Então, esses são os que mais aparecem, tá? Mas você vai dar uma olhada nos outros com certeza. Vai dar uma olhada em e-mail, você vai dar uma olhada em fax, exposição de motivos, mensagem. Você vai ter que olhar isso, tá? O que tem nesse padrão ofício? Nesses 3 documentos, isso que está aqui vai aparecer. Tudo isso vai aparecer nos 3, porque é uma diagramação única. Então, vai aparecer o tipo e número de expediente. Do lado esquerdo, aqui é a folha, vamos imaginar. Do lado esquerdo, vai aparecer se é um memorando, se é um ofício ou se é um aviso. Seguido no número, sei lá, é o 5002. Seguido da sigla do órgão, Departamento de Polícia Federal, DPF, que o expede, tá bom? Então, do lado esquerdo aparece isso. Tipo de documento, número do expediente e a sigla.
Do lado direito, alinhada à direito, local e data por extenso, tá? Por extenso. Não pode colocar assim, ó. Não pode. É por extenso. 12 de julho de 2018. Tudo bem? Por extenso. Alinhado à direita. E o local também aparece aqui, né? Assunto é o resumo do teor do documento, né? Destinatário. Cuidado aqui. Nome e cargo da pessoa a quem é dirigida a comunicação. Nome e cargo. Se for um ofício, você vai ver por quê. Também tem que aparecer o endereço. Por quê? Porque o ofício é um documento externo, então tem que aparecer o endereço, tá bom? Texto, introdução, tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Se for um texto de mero encaminhamento, introdução e desenvolvimento é opcional, tá? Fecho, você vai ter que aparecer atenciosamente ou respeitosamente. Assinatura do autor da comunicação e a identificação do signatário. Espaço para assinatura, abaixo, nome e cargo, tá bom? Vamos agora para os exercícios. Isso aqui são os assuntos principais que sempre aparecem. É claro que você vai olhar aí no manual qual é a diferença entre o aviso, entre o memorando e o ofício, tá bom? O memorando é um documento interno, né? Que ele circula dentro do mesmo órgão. O ofício é um documento externo e o aviso é igualzinho ao ofício. O que muda é o seguinte, é que o aviso, ele é expedido por ministros, tá? Bora! Aqui tem um exemplo, né? Superior Tribunal de Justiça, tipo de documento, que a banca, lógico, não colocou, número do expediente, sigla do órgão. Aqui, ó, data alinhada à direita, por extenso. Aí aqui, né, o destinatário, assunto, texto, fecho, espaço para assinatura, identificação do signatário, tem tudo aqui. Considerando que o texto apresentado constitui um expediente hipotético, julgue o item a seguir acerca de aspectos da redação oficial. O uso da primeira pessoa no expediente hipotético apresentado não viola a recomendação de impessoalidade da linguagem em comunicações oficiais. Aqui, você vai ler o texto e você vai ver que quem está assinando é o presidente. E aí, Superior Tribunal de Justiça, blá, 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 é o presidente. Excelentíssimo presidente, de um para outro, né? Em alusão à solicitação de prorrogação de sessão de servidores, cumpre-me informar a Vossa Excelência que o artigo tal estabelece que as sessões devem ater-se ao período de 90 dias. Diante disso, indeferir a solicitação. Usou a primeira pessoa aqui, usou o meio aqui, cumpre a mim. Por que ele fez isso? Porque a quem cabe fazer isso? Conceder ou não a prorrogação das sessões, o encerramento do período de sessão. A quem cabe isso? Não é o presidente do tribunal lá? Então, cumpre a ele informar. Então, houve um pedido a ele e ele está indeferindo. Indeferir tal pedido. Então, isso aqui prejudicou a impessoalidade recomendada? Não, ele deu opinião ali, a opinião dele, eu acho, claro que não. O que ele fez ali? Ele explicou lá, né, onde isso está, no artigo 18 da resolução do STJ, então por isso que ele indeferiu, baseado naquilo ali, não é a opinião dele. Então isso desrespeitou a impessoalidade? De forma alguma. Então não viola a recomendação de impessoalidade. Foi o que eu falei para vocês logo no início. Então, impessoalidade não está ligada, a impessoalidade não está atrelada necessariamente ao emprego da primeira pessoa. Vou dar um outro exemplo. Num expediente que nem está no da presidência. Um atestado. Quando você vai pegar um atestado lá, você como servidor,
precisa de um atestado. Aí vai receber atesto para os devidos fins. Isso violou a impessoalidade? Não, porque aquilo ali faz parte da atribuição daquela pessoa, tá? Considerando que o texto apresentado constitua um expediente hipotético, isso é muito comum nas provas CESP. Julgue o item a seguir acerca de aspectos da redação oficial. O fecho empregado na comunicação em apreço está correto, uma vez que, no caso, os interlocutores são ocupantes de cargos de igual hierarquia. Tá aqui, ó, o fecho tá aqui, respeitosamente. Eu nem preciso ler, tá? Eu olhei o fecho, qual é o fecho? Respeitosamente. Então aqui tá dizendo que o fecho empregado, respeitosamente, está correto porque os interlocutores são ocupantes de cargo de igual hierarquia. Quando que eu uso respeitosamente? Quando eu vou me dirigir a uma hierarquia superior. Quando for mesma hierarquia ou inferior, eu uso atenciosamente. Então ele diz que o respeitosamente está correto porque os interlocutores são ocupantes de cargo de igual hierarquia. Não, porque se tem a mesma hierarquia, eu tenho que usar atenciosamente. Respeitosamente, eu só emprego se for para o hierarquicamente superior. Então, essa daí está errada, tá? Essa assertiva está errada. Vamos para mais uma. Considerando que o texto apresentado constitua um expediente hipotético, julgue o item a seguir acerca de aspectos da redação oficial. Haja vista os órgãos interlocutores da comunicação, o expediente apresentado é um ofício. Eita, aí vamos lá. Quando que eu uso um ofício? Quando eu tenho o quê? De um órgão para um outro órgão ou para um particular. Não é isso? O memorando é um documento interno, né? Então, aqui é um presidente do STJ enviando para o Tribunal de Justiça. Então, eu tenho STJ, é um órgão. Tribunal de Justiça do DF é outro órgão. Então, é de um órgão para outro órgão, sim ou não? Então você vai ter que observar isso. É do STJ para quem? Para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então é de um órgão para outro órgão. Então isso é um ofício. Se fosse um documento dentro do mesmo órgão, dentro do STJ, do presidente para um desembargador lá, você empregaria o quê? Seria o quê? Um memorando, não seria um ofício. O ofício é um documento externo. Por isso que tem que aparecer lá no destinatário o endereço. E outro detalhe, no cabeçalho ou no rodapé, tem de aparecer ali informações do órgão que está emitindo, né? No cabeçalho ou no rodapé. Como, por exemplo, o órgão, qual é o correio eletrônico, caixa postal, tudo isso. Considerando que o texto apresentado constitua um expediente hipotético, é o mesmo, olha lá o gabarito. Haja visto os órgãos interlocutores da comunicação, o expediente apresentado é um ofício, certinho, né? Eu já apertei sem querer. Mais uma. De acordo com as recomendações pertinentes ao emprego de vocativos em correspondências oficiais, o vocativo excelentíssimo presidente está incorreto, razão porque deveria ser substituído por excelentíssimo senhor presidente, antes de colocar a situação hipotética lá, o expediente hipotético.
Quando que eu uso excelentíssimo senhor presidente? Quando que eu emprego esse tipo aqui, né, de vocativo? Quando for chefe de poder, chefe do poder executivo, chefe do poder legislativo ou chefe do poder judiciário, né, do STF, do Congresso ou presidente da República. Aí eu coloco excelentíssimo senhor e o cargo, só nessas possibilidades. Fora isso, eu não uso o excelentíssimo. Então vamos ver. É o mesmo, né? Então foi o mesmo expediente hipotético para várias questões. Então analisem comigo. Eu tenho aqui do STJ para o tribunal, para o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal não faz parte dos chefes de poder, né? Ele não é chefe do Poder Judiciário. Então, eu não posso empregar excelentíssimo senhor presidente. Eu só emprego excelentíssimo quando for chefe de poder, tá? Tá errado, né? Tá errado. Teria que ser senhor presidente. Não foi isso que a gente viu? Senhor mais o cargo. Então, essa daí também errada. Vamos para mais uma? Considerando que o fragmento de texto apresentado integra parte de uma correspondência oficial, julgue o item a seguir. O emprego do advérbio encarecidamente é inadequado, visto que prejudica o caráter impessoal que deve ser adotado em textos oficiais. Então, cuidado com isso. O advérbio encarecidamente. Vamos olhar aí o texto. Esse era o fragmento colocado lá. Informo ainda que a pauta e os documentos da reunião serão enviados oportunamente. Por fim, solicito encarecidamente que seja feito contato com a equipe de apoio deste Ministério para confirmação de sua presença na reunião, por meio do endereço eletrônico ministério@mp.gov.br. Atenciosamente, aí está lá o restante. Preste atenção no seguinte: quando ele fala encarecidamente, ele não está colocando ali a opinião dele. Não é? Ali, quando ele fala encarecidamente, isso aí ele está fazendo o quê? Um exagero, ele está construindo ali um exagero, né? Uma certa, como é que a gente diz? Urgência, né? Ele coloca ali na opinião dele, o juízo de valor. Então, eu posso colocar isso aqui? Não, numa redação, no expediente oficial, não pode empregar esse tipo de juízo, de advérbio, que traz ali uma opinião, é um modalizador que a gente chama. Então, quando a gente emprega um modalizador, encarecidamente, infelizmente, isso é opinião. Então, eu não posso empregar esse termo no expediente oficial. É inadequado, porque prejudica o caráter impessoal das comunicações oficiais. Então, quando a gente fala em impessoalidade, mais uma vez, isso se refere necessariamente ao uso da primeira pessoa? Não, a primeira pessoa do singular? Não, porque um expediente pode muito bem pode ser empregado lá no expediente a primeira pessoa, você já viu, e não violar a impessoalidade, tá? A impessoalidade está ligada ao juízo de valor, ao assunto tratado naquele expediente, se é um assunto particular, né? Isso que viola a impessoalidade. Mais um. Considerando a definição apresentada, julgue o próximo item relativo à redação oficial. Um documento a ser enviado pelo ministro-presidente do STM, né, Superior Tribunal Militar, ao ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, é adequado o emprego do pronome de tratamento Vossa
senhoria como vocativo, pois ambos, remetente e destinatário, ocupam cargos de mesmo nível hierárquico. Vamos lá, pegadinha para você. Você viu pronome de tratamento, você viu vocativo, você viu fecho, você não viu? Em qual deles nós falamos de hierarquia ali, de nível hierárquico? Só em um, quando nós falamos do fecho. O fecho está ligado à hierarquia de cargos, de quem emite, né? Quem expede o documento e de quem recebe. Quando quem expede ocupa cargo inferior, né? Eu estou enviando para um superior, então eu uso respeitosamente. Se for de mesma hierarquia ou inferior, atenciosamente. Então, quando eu uso a hierarquia para selecionar algum, seja o fecho, o aviso memorando, seja o fecho, seja o vocativo, seja o pronome de tratamento. Em qual deles eu uso a hierarquia? Só no fecho. Para pronome de tratamento e para vocativo, isso não está ligado à hierarquia. Isso está ligado àquele quadrinho que nós vimos. Existem lá as autoridades fixas. Juiz vai ser sempre tratado como Vossa Excelência. Tá? Presidente de tribunal, tratado como Vossa Excelência. Então, isso não está relacionado à hierarquia. O vocativo, ele está ligado ao quê? Ao pronome de tratamento empregado. Mas isso não tem nada a ver a hierarquia. Se eu tenho de um presidente para outro presidente, né, de tribunal, eles ocupam o mesmo cargo, então eu vou escolher. Não tem nada a ver com a hierarquia. Tem a ver o quê? Com o cargo que ele ocupa. Se ele é presidente de tribunal, se ele é embaixador, se ele é juiz, se ele é deputado, se ele é senador. Isso que tá relacionado a isso. Existe um quadrinho que você precisa saber. Então nem precisava aqui ver nada. Só ler isso aqui, a palavra-chave está aqui, ó. O vocativo, pois ambos ocupam cargos de mesmo nível hierárquico, já está errado aqui. Por que já está errado aqui? Porque o vocativo, ele não está ligado à hierarquia, se um é do mesmo cargo que o outro, se um é superior ao outro, não. Existe uma tabela lá fixa e naqueles cargos ali você vai empregar Vossa Excelência, Vossa Senhoria, tá bom? Então, errado, porque não tem nada a ver com o nível hierárquico. Muito legal essa questão, uma pegadinha para você. Considerando a definição apresentada, julgue os próximos, né? Ali tá o próximo item, relativo à redação oficial. O ofício e o aviso, cuidado. Se você abrir seu manual, você vai ver padrão ofício. Aí tá lá. Aviso, memorando e ofício seguem o padrão ofício, que é uma diagramação única. Beleza. Aí você vai ver o que tem no padrão ofício. Tipo de expediente, número, sigla do órgão, data, destinatário. Você vai ver isso tudo. Aí terminou a diagramação. Abaixo vai aparecer cada expediente. Começa com aviso, ofício e aviso. Esses são os dois primeiros, depois vem o memorando. Então, o ofício e o aviso são idênticos quanto à finalidade. Ambos tratam de assuntos oficiais entre órgãos da administração pública. Isso está escrito lá, exatamente lá, que eles são idênticos, né? Eles são idênticos. Qual é a finalidade deles? Tratar de assuntos oficiais entre órgãos da administração pública. São documentos o quê? Externos, tudo bem? Por isso que são assuntos entre órgãos da administração.
Ambos são documentos externos e tratam de assuntos oficiais, assuntos inerentes, né, à administração pública. Então isso tá certo, Raquel? Está. Qual é a diferença entre o ofício e o aviso? É quem emite aquele documento. O aviso, ele é um documento externo e ele é emitido por ministros, tá? De ministro para um ministro de Estado para outro ministro de Estado, tá? Então são órgãos diferentes. O ofício, ele é emitido pelos demais órgãos, né? De um órgão para outro órgão. Então, são documentos externos que tratam de assuntos oficiais. Qual é a diferença de um para o outro? Só quem expede esses documentos. Então, eles são idênticos? Eles são idênticos. Isso está certinho, tá bom? Outro exercício. Com base no Manual de Redação da Presidência da República, julgue o item seguinte. O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão. E aí, o que você acha? O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Ou seja, o memorando é um documento que interno, ele não é um documento externo como o aviso e o ofício, ele é um documento interno, eles seguem a mesma diagramação, os três, tá? Tem a mesma forma, mas eles são documentos diferentes. Aqui é um documento que circula dentro de um mesmo órgão. Cuidado que qual é a pegadinha que muitas vezes aparece aqui, que vai falar de mesma hierarquia. Não tem nada a ver com hierarquia. Ele vai circular dentro do mesmo órgão, entre unidades administrativas de um mesmo órgão. O setor tal enviou para o setor tal um pedido, né, para solicitação de cartucho, tá? Para solicitação de máquinas novas. Então, isso é um memorando. Se você perceber lá, é um documento interno, é um documento que está circulando entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Isso caracteriza o memorando, tá? É um expediente para ser menos burocrático, né? É um expediente para facilitar aí a comunicação dentro do mesmo órgão. Então, se você reparar, no memorando, o destinatário basta colocar o cargo que ocupa, mais nada. Se você olhar lá no manual, é só colocar o cargo que ocupa, porque é um documento que vai circular dentro do mesmo órgão, então não é necessária muita informação, tá? Então, essa afirmativa está correta, mesmo órgão. Vamos para mais um? Com base no Manual de Redação da Presidência da República, julgue o item seguinte. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, não existe um padrão oficial de linguagem. Falei sobre isso. Não existe um padrão oficial de linguagem. Isso está certo ou está errado? Isso está o quê? Certíssimo. Ah, Raquel, mas você falou que tem que ter o padrão culto de linguagem. Cuidado que são coisas diferentes. Padrão oficial de linguagem, não existe um padrão oficial, mas existe um padrão culto de linguagem, um nível de linguagem que é a norma culta, que ela deve ser empregada nos expedientes, né? Na linguagem dos documentos oficiais. Mas não existe ali um padrão a ser empregado, né? Então, essa resposta está certa. Vamos para mais uma. A respeito de correspondência oficial, julgue o item seguinte. À luz do Manual de Redação da Presidência da República. Isso. No memorando,
O destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa. Eu acho que eu falei isso na questão anterior, né? Já me antecipei. Isso tá certo ou tá errado? Tá certo. O que acontece? O memorando, por ele ser um documento que circula dentro do mesmo órgão, ele não precisa, ele é mais aceleradinho, vamos dizer assim, menos burocrático, é isso que eu tô querendo dizer, porque ele tem que circular rápido, resolver rápido. Então, basta colocar ali no destinatário o cargo que ocupa. Chefe do setor tal. Pronto, basta colocar isso, tá? Não há tanto detalhamento ali no destinatário. Isso não significa dizer que não precisa usar ali toda a formalidade que cabe ali num expediente oficial, tá? Então, essa daí está certíssima, certinha. Vamos então para mais um exercício. Quem tiver dúvida, a gente pode mandar, tá? Pode mandar dúvida que eu respondo. O vocativo a ser empregado em comunicações oficiais a um juiz é senhor juiz. Raquel, como eu vou saber isso? Lendo a tabela, tá? Isso está no seu manual. Juiz, desembargador, chefe de tribunal, isso faz parte daquele bloco das altas autoridades, lembra? Ah, Raquel, eu lembro, faz parte da alta autoridade. Então, se faz parte das altas autoridades, como que eu trato essa autoridade aí, o juiz? Altas autoridades, altas. Como é que eu trato? Qual é o pronome de tratamento empregado? É Vossa Excelência ou é Vossa Senhoria? Ah, Raquel, é Vossa Excelência. Beleza, show de bola, Vossa Excelência. Se eu trato como Vossa Excelência, qual é o vocativo que eu vou empregar? Eu vou empregar senhor mais o cargo ou senhor mais o nome? Quando é alta autoridade, eu trato como Vossa Excelência, eu emprego senhor mais o cargo. Se for outra autoridade, né? Se não for uma daquelas altas autoridades, se for outra autoridade, né? Baixo escalão, ou particular, eu uso o quê? Vossa Senhoria. E aí eu emprego senhor mais o nome como vocativo. Foi? Então, se é um juiz, é alta autoridade. Então eu uso Vossa Excelência. Se é Vossa Excelência, qual vai ser o vocativo empregado? Senhor mais o cargo. Então, senhor juiz. Isso está certo? Está certíssimo. Prestem atenção no seguinte, um detalhe muito importante. Existem outros tipos de expediente além do aviso, do ofício e do memorando. Os que mais aparecem em prova são esses três, tem que estar na ponta da língua, tá bom? Eu sugiro até que vocês deem uma lida naquela parte de formatação. Qual é a letra empregada, se é Times New Roman, se é itálico. Eu sugiro até que você dê uma lidinha nessa parte. Dê uma perto da prova, tá bom? Perto da prova você dá uma lidinha só para você se familiarizar, vai que aparece. Mas um detalhe importante é em relação ao e-mail. Por quê? Porque existe lá no manual, e-mail, né? Correio eletrônico, tudo bem? O e-mail. O e-mail... ele não segue esse padrão ofício, é lógico que não, porque ele não é impresso, né? Você não alinha a data direita, não há nada disso. Já tem lá, né, lá em cima, para quem você vai enviar, né? O destinatário que você vai enviar, o assunto, isso já aparece automaticamente no correio eletrônico. A data, isso tudo já tá lá, você não escreve nada. Você só coloca o vocativo, o corpo lá do e-mail. O que é importante? Mas é célere? É uma comunicação rápida? Mas nem por isso ela pode deixar de ser formal. Cuidado, você pode deixar de lado a formalidade? Não. Você pode empregar ali qualquer tipo de linguagem? Não. Você tem que usar o padrão culto de linguagem?
Tem. Mesmo no e-mail, você tem que usar o padrão culto de linguagem, tá? Então, cuidado. Ah, e o e-mail para valer, ele tem que ser respondido. Não tem nada disso. O e-mail para valer tem que ter aquele certificado lá, digital, que está escrito isso lá no manual. Não tem nada a ver com ser respondido. Isso já apareceu em questão de prova. Um outro detalhe, telegrama. Telegrama está no manual de redação oficial e já apareceu em prova também. O telegrama, ele é usado? Ele foi completamente abolido? Não, isso está escrito lá. Ele não foi completamente abolido. Ele foi substituído pelo correio eletrônico. Mas cuidado com essas palavras que completamente, né, que ampliam demais ou restringem demais. Então, foi completamente abolido? Não, não foi completamente abolido. O telegrama tem um alto custo, né, porque você paga por palavra, por letra, sei lá. Não é da minha época, eu não era nem nascida quando acabaram com o telegrama, eu nem conheci telegrama, não sei nem do que se trata, mas eu já ouvi falar que telegrama era por letra, por palavra, sei lá, acho que era por palavra. Sabe o que eu ouvi falar que no telegrama, algumas pessoas botavam tudo junto para pagar uma palavra só, e colocavam uma frase sem espaço, tudo junto, que aí pagava uma palavra só. Eu acho que é uma coisa assim. Então, eu acho que é por palavra. Então, o telegrama é caro. Imagina você emitir uma comunicação oficial, informo que eu vou indeferir o encerramento lá das férias. Estou chutando, do servidor tal. Imagina qual é o custo disso. Então, o telegrama foi substituído. Hoje existe o e-mail, mas não foi completamente. Cuidado com essas palavras. Ele tem alto custo, né? Então, por isso que não é bom para administração pública. Outro também que aparece lá, que a gente já quase não usa, é o fax, né? Hoje em dia quase não se usa mais fax, porque tem scanner, foto, você envia. Então, mas isso também tá no manual, você tem que ler. Fax, o que é o fax? No fax é a cópia. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você precisa enviar com urgência para um outro órgão, um ofício, né? Porque de um órgão para o outro órgão, um ofício. Aí você deu uma pane na internet lá da administração do seu órgão e aí tem que enviar por fax. Vamos inventar uma situação hipotética. Você tem que enviar um ofício de um órgão para outro órgão, é um ofício. Como que vai ser o padrão, a diagramação do fax? Ora bolas, vai ser idêntica, né? Porque se você está enviando um ofício por fax, né? Qual é a forma de comunicação? É um fax, então ele vai seguir aquele padrão que está ali, o padrão do ofício. É exatamente o padrão do documento que você está enviando. Só existe lá uma folha de rosto. Então ele segue o padrão do expediente que está sendo enviado, tá? Hoje em dia também já não é muito usado, já está, né, quase em desuso o fax, mas ainda existe, isso está no manual. Então você precisa ler os outros tipos, né? Mensagem, aviso, exposição de motivos. Então dê uma olhada nesses outros expedientes. Eles não aparecem com tanta frequência, mas vai que, né, aparece uma questão disso, você não vai perder, tá? Por causa disso. E se você não souber a questão, você faz o quê? Não marca nada, né? Não marca nada, porque você não perde uma certa. Então não chute, né, a questão. Se você não tem certeza, não marca nem certo nem errado. Deixa em branco, né? Deixa pra lá. Tudo bem? Então, esses são os pontos principais da redação oficial. Cuidado, gente, muito cuidado. Sempre aparece, vou dizer aqui, os tópicos seguintes sempre aparecem. Quais são? As características da redação oficial. A impessoalidade, o uso do padrão culto,
da linguagem, não é um padrão de linguagem, o padrão culto, é a norma, pensa na norma culta, padrão culto de linguagem. É a clareza, a concisão, eu falei já da impessoalidade, a uniformidade e a formalidade. Isso tem que estar na ponta da língua. A primeira pessoa não descaracteriza, não viola a impessoalidade. Outro que aparece sempre, pronomes de tratamento, Vossa Excelência e Vossa Senhoria. Não quer dizer que você não tenha que ler lá Vossa Magnificência para reitor, Vossa Santidade. Aí você dá uma lidinha nesses também. Mas os dois que mais aparecem, você viu. Se você pegar outras questões, você vai ver Vossa Excelência e Vossa Senhoria. O vocativo, se é senhor mais o cargo, ou se é senhor mais o nome, quando eu emprego um ou outro. Quando eu uso excelentíssimo, só para chefe de poder, do executivo, do legislativo e do judiciário, tudo bem? Posso usar doutor? Pode. Quando? É um título acadêmico, pense nisso. Então, ô doutor, todo mundo chama, você vai estacionar um carro, aí o rapaz que tá lá cuidando vai assim, ô doutora, ô doutor. Pode? Claro que não, não é dessa forma, não é para puxar saco, é um título acadêmico. Você vai usar digníssimo, ilustríssimo? Não, não vai. Isso aí é para puxar saco do chefe. Então, vocativo, nós já vimos. Pronome de tratamento. Fecho, só existem dois, já apareceu em prova. Cordialmente, tá errado, não pode. Empregar um abração, até breve. Tá? Tamo junto. Não pode nada disso. Show de bola. Então, fecho das comunicações. O que é a identificação do signatário? Você tem que saber, não tem jeito. Identificação do signatário é quem expede o documento, né? É o nome e o cargo. Quem não precisa se identificar? O presidente. Basta assinar. Foi até aí? Beleza. Então, fecho das comunicações, identificação do signatário. Quais são os 3 expedientes que seguem o padrão ofício? Aviso, memorando e ofício. Quais são os 2 idênticos? Aviso e ofício. Ambos são documentos externos e tratam de interesse público, interesse da administração pública. Beleza. Qual é a diferença? A única diferença de um para o outro é quem expede. O aviso é expedido por ministro e o ofício por qualquer órgão, de um órgão para outro órgão ou de um órgão para o particular. Por fim, o memorando é um documento interno, tá bom? O destinatário, o destinatário é representado só pelo cargo que ocupa, né? Como eu falei, é um documento interno. Então, isso tem que estar na ponta da língua. Tudo isso que eu falei aqui, você tem que estar dominando, não tem jeito. E você vai dar uma lida, se eu não me engano, é até a página 27 ou 29. Agora, de cabeça, eu não sei. Você vai ter que ter ali, dar uma lida nisso até ali. Então, leia os outros pronomes de tratamento, que isso é importante, e os outros expedientes. Termina, se não me engano, em correio eletrônico. É até correio eletrônico que você tem que ler, tá bom? Desejo bons estudos para vocês, boa prova, boa sorte, um beijão e até breve. Tchau, tchau!